Olá pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de vetores e geometria do espaço, nós vamos falar nessa videoaula sobre ângulo entre dois vetores, ok? E mostraremos assim uma aplicação do produto interno, né? Nessa aula nós vamos ver que o produto interno também ajuda a encontrar, né, o ângulo entre dois vetores. Então pessoal, o nosso objetivo hoje é mostrar, né, como encontrar o ângulo entre dois vetores a partir de uma relação algébrica, tá certo? Então nós temos aqui dois vetores. É claro que o que nós vamos falar aqui será válido para situações que nós estaríamos no R2 ou no R3, né? Ou seja, com funções, pensando em vetores, melhor dizendo, que estão no R2 ou no R3. Então nós temos dois vetores aqui, ó, com extremidade no ponto A e com extremidade no ponto B, e temos aqui a parte destacada em vermelho, que seria o ângulo entre esses dois vetores. Eu estou pegando aqui um exemplo de um vetor no R3, né, para a gente observar essa figura no R3. E aí vamos ver, então, como que a gente pode relacionar algebricamente esse ângulo de vetores com outros aspectos que nós já vimos anteriormente. Bom, vamos fazer uma pequena revisão rápida aqui de dois conceitos que nós vamos precisar para utilizar na nossa demonstração, tá? Um deles a gente viu na aula passada, que é o seguinte, né? A gente viu na aula passada que quando você calcula o produto interno de um vetor por ele mesmo, certo? O produto interno de um vetor por ele mesmo, isso é igual à norma desse vetor ao quadrado, tá certo? Então nós vamos utilizar essa propriedade aqui nas nossas demonstrações. Então, grave isso aí, né? A gente viu no vídeo anterior que o produto interno de um vetor por ele mesmo é a norma dele ao quadrado, onde a norma desse vetor, né, é o tamanho dele, como a gente já definiu em outros vídeos. E outro conceito que nós vamos precisar é a chamada lei dos cossenos, tá? Então, vou fazer aqui uma revisão rápida da lei dos cossenos. São dois conceitos que nós vamos precisar para fazer a nossa demonstração. O que é a lei dos cossenos, pessoal? A lei dos cossenos é o seguinte, ela diz que se você tiver um triângulo qualquer e você tem um ângulo, né, digamos aqui um ângulo θ desse triângulo, e você tem os três lados desse triângulo, então a lei dos cossenos, que na verdade lado C, né, a lei dos cossenos relaciona os lados com esse ângulo. Então ela funciona mais ou menos assim, ó, se você aplicasse A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, isso só é verdade se o triângulo for retângulo, né? Sendo θ um ângulo qualquer, esse teorema nem sempre é verdade. Isso só é verdade se esse ângulo θ fosse igual a 90 graus. Bom, mas o que diz a lei dos cossenos? Ela diz que se você acrescentar aqui um pedacinho menos duas vezes o produto desses dois lados vezes o cosseno do ângulo formado por eles, que é esse o pedacinho que você está acrescentando aqui, ó, né? Essa igualdade então passa a ser verdadeira. Então quer dizer, em qualquer triângulo, vale que o quadrado de um lado é a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados pelo cosseno deste ângulo, tá certo? Então nós vamos usar essa lei aqui na nossa demonstração, a lei dos cossenos, ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, então aqui nós temos os dois vetores, vamos dar nome para esses dois vetores, tá? Então vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo θ, vamos chamar esse vetorzinho que tem a extremidade no ponto A, nós vamos chamar ele de vetor A, assim com a setinha, ok? Só para lembrar que o vetor A é o que tem extremidade no A. E esse vetor que tem extremidade no ponto B, vamos chamar de vetor B, aqui com a setinha, só para lembrar a extremidade, né? Bom, das operações de soma e diferença de vetores, a gente observa que esse vetor que sai da extremidade, da ponta do vetor B, e indo para a ponta do vetor A, esse é na verdade o vetor A menos B, né? O vetor diferença, a gente também já viu isso em outros vídeos, quem tiver dúvida é só revisar, né? Então esse aqui é o vetor A menos B. Agora, pessoal, nesse triângulo, nós vamos aplicar a lei dos cossenos, ok? Considerando aqui a medida dos lados. Então, vamos chamar esse ponto O aqui da origem, né? Vamos chamar isso aqui de ponto O. Vou chamar aqui, ó. Então nós temos o segmento OA, temos o segmento OB e temos o segmento AB, tá certo? Então, pela lei dos cossenos, o que acontece? Nós temos que o segmento AB elevado ao quadrado, né? O segmento AB elevado ao quadrado, ele é igual ao segmento OA elevado ao quadrado, mais o segmento OB, a medida do segmento OB elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado desse lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto desses dois lados, né? OA vezes OB. Tudo isso multiplicado pelo cosseno do ângulo θ. Então, essa é a lei dos cossenos aplicada a esse triângulo, ok? Mas esse vetor aqui, que está o vetor AB, na verdade, ele é o tamanho do vetor A menos o vetor B. Então, isso aqui, na verdade, é a diferença, né? É o módulo do vetor A menos B, né? Vetor A menos B ao quadrado. Então, A menos B, se eu pegar em módulo, eu estou pegando essa distância, esse tamanho, e estou elevando ao quadrado pela lei dos cossenos. A mesma coisa, o segmento OA é, na verdade, o tamanho do vetor A. Então, isso aqui
é a norma do vetor A ao quadrado, ok? Mas o segmento OB é, na verdade, o tamanho do vetor B, ó. Então, o tamanho do vetor B, que é a norma de B ao quadrado. Tudo isso menos 2 vezes a norma de A, vezes a norma de B, né? Substituindo aqui OA pela norma de A e OB pela norma de B, vezes o cosseno do ângulo θ. Então, nós temos a seguinte relação algébrica aqui já aparecendo, ó. Agora, pessoal, vamos lembrar o seguinte aqui, ó. Só lembrar que já lembrei lá em cima, mas eu vou lembrar aqui de novo. Vamos lembrar aqui no cantinho, né? Aqui no cantinho, que a norma do vetor de um vetor U qualquer, ela pode ao quadrado, ela pode ser escrita como sendo o produto interno dele por ele mesmo, tá ok? Então, onde tem a norma do vetor, eu posso escrever como ao quadrado, eu posso escrever como sendo o produto interno dele com ele mesmo. Exatamente aqui, ó. Eu tenho a norma do vetor A menos B ao quadrado. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo o produto interno do A menos B pelo A menos B, ok? A mesma coisa eu posso fazer aqui. A norma de A ao quadrado eu posso escrever como sendo o produto interno de A por A. E a norma de B ao quadrado eu posso escrever como sendo o produto interno de B por B. Tudo isso, o restante eu vou repetir, menos 2 vezes a norma de A, vezes a norma de B, vezes o cosseno do ângulo θ. Porém, observe que quando eu pegar aqui, ó, A menos B, e fizer o produto interno dele com ele mesmo, eu posso agora aplicar propriedades do produto interno, né, que é relacionada à distributividade. A gente viu essas propriedades, né? O produto interno pode fazer a distributividade em relação à adição com a multiplicação. Observe que a diferença, na verdade, é uma adição também, né? Então, eu posso fazer aqui aquele chuveirinho, né? Então, tipo, o A, produto interno com A, né? Vai ser o A, produto interno com A. O A e o B menos AB, A, produto interno B. O B e o A menos B, produto interno A. E o B com B seria mais B, produto interno B, ok? Então, quer dizer, essa parte de cá, ó, eu posso desmembrar um pouco mais e colocar tudo em função do A e do B. Observe que, se eu usar essa propriedade aqui de novo, o produto interno de um vetor por ele mesmo é a norma dele ao quadrado. Então, essa aqui é a norma de A ao quadrado. O produto interno, ele vale a comutatividade. Nós mostramos no vídeo passado que A vezes B é igual a B vezes A. Então, eu posso juntar esses dois aqui num só, né? Então, ficaria menos 1AB, com menos 1AB vai dar menos 2AB. E tudo isso, né, vezes, ou seja, B produto interno B, de novo usando essa propriedade, B produto interno B é a norma de B ao quadrado. Então, agora, pessoal, eu vou pegar essa expressão que estava desse lado aqui, ó, essa expressão aqui, e vou substituir por esse pedacinho aqui, tá ok? Então, o que vai acontecer lá? Nós vamos ter a norma de A ao quadrado menos 2A produto interno B, mais a norma de B ao quadrado, seria esse primeiro lado de cá, né? Igual ao que está do outro lado. Agora, observe que A produto interno A também é a norma de A ao quadrado, né? Mais B produto interno B também é a norma de B ao quadrado. Isso menos 2 vezes a norma de A, vezes a norma de B, vezes o cosseno de θ. Agora, observe que norma de A, norma de B são números reais. Então, eu posso cancelar esse com esse e posso cancelar esse com esse também. Já que são números reais, eles têm o oposto aditivo e eu posso eliminar eles aqui da equação. Então, o que aconteceu? Eu fiquei com menos 2AB igual a menos 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Novamente, como o menos 2 está aparecendo dos dois lados, eu posso cancelar o menos 2. E aí, nós chegamos na igualdade procurada, que é a seguinte, né? Que o produto interno de A por B é o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Isso significa, pessoal, que o cosseno do ângulo θ, ó, eu posso agora jogar isso aqui para o outro lado, né? O cosseno do ângulo θ é igual ao produto interno de A por B, dividido pela norma de A, vezes a norma de B. E acabamos, então, de achar uma aplicação para o produto interno, ou seja, eu posso, com a norma do vetor e com o produto interno entre os dois vetores, achar o cosseno do ângulo. Se eu tenho o cosseno do ângulo, eu consigo achar o ângulo. Então, essa é a relação principal que nós vamos ter aqui, ó. O cosseno do ângulo entre dois vetores é o produto interno entre eles, dividido pela norma de cada um deles, ok? Multiplicada. Vamos fazer um exemplo com números para vocês entenderem melhor isso, né? Então, digamos que o vetor A seja o vetor com coordenadas, vetor na representação posicional 1, 2 e 3, e o vetor B seja o vetor na representação posicional, digamos, 1, 4 e 2. Vamos pegar esses dois vetores. E eu quero encontrar o ângulo entre esses dois vetores. Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o produto interno. Então, o produto interno de A por B é simplesmente multiplicar coordenada a coordenada e somar. Então, vai ficar 1 vezes 1, né? Mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 2. O resultado dessa conta vai dar 1 mais 8 mais 6, portanto, 14 mais 1, 15, né?
Então, resultado 15, o produto interno deu 15. Agora eu preciso calcular a norma de cada um desses vetores. Então, quem é a norma de A, pessoal? A norma de A é simplesmente a raiz quadrada, né, de cada componente do vetor A elevado ao quadrado. Isso a gente já viu também em outros vídeos, né? Eu pego cada componente elevado ao quadrado e coloco a raiz quadrada nisso. Então, a norma de A vai ser a raiz quadrada de 4 mais 1, 5 mais 9, 14, né? 14. Então, a norma de A, 14. E a norma de B, vai ser a mesma coisa, a raiz quadrada de cada componente do vetor B, né? Ou seja, vai ser 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Resultado disso, aqui dá 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Então, vai ser a raiz quadrada de 21. Bom, então vamos lá. O cosseno do ângulo θ entre esses dois vetores, só uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, tá? Nessa figura inicial da nossa demonstração aqui, ó, eu tenho que supor que o θ, tá, é um ângulo entre 0 e π, tá bom? Então, de 0 a 180 graus. Sem perda de generalidade, tudo está valendo daqui para frente, tá? Então, a gente viu que o cosseno do ângulo θ é o quê? É o produto interno do A pelo B, dividido pela norma de A, multiplicado pela norma de B. Bom, e isso está dando o quê? Está dando o produto interno de A por B deu 15, né? Isso aqui deu 15. Dividido pela norma de A, que deu raiz de 14. Multiplicado pela norma de B, que deu raiz de 21. Aí você pega uma calculadora científica e faz essa continha, tá bom? Pode fazer essa continha. Quanto é que é 15 dividido por raiz de 14 vezes raiz de 21? Então, o resultado aqui, nas minhas contas, deu 0,8748. Portanto, o cosseno do ângulo θ é igual a 0,8748. Bom, o que você faz então agora? Você sabe que o cosseno do ângulo é isso aqui. Você aplica a função inversa do cosseno para você achar o ângulo, né? A inversa do cosseno, em algumas calculadoras, né? Só para lembrar, algumas calculadoras vai ter cosseno menos 1 de θ, que significa a função inversa do cosseno. E essa função é equivalente também a outro nome, né, que a gente chama de arco cosseno de θ. Então, algumas calculadoras não está escrito arco cosseno de θ, outras não está escrito cosseno menos 1 de θ. Você vai pegar uma calculadora científica e vai aplicar a função inversa de ambos os lados. O que é a função inversa? Né? A cosseno de um ângulo dá 0,8748, então a função inversa pega esse 0,8748 e descobre para você qual foi o ângulo. Então, o ângulo θ, ele vai ser arco cosseno de 0,8748. Ou em algumas calculadoras vai estar escrito cosseno menos 1 de 0,8748, que é a função inversa do cosseno. Então, se você sabe o cosseno de um ângulo, aplica a função inversa, você vai achar o ângulo. Tá? E para isso, vocês vão usar uma calculadora científica. Claro, se eu tivesse dito aqui, o cosseno está dando 1/2, aí eu ia dizer qual é o ângulo que tem o cosseno 1/2. É 60 graus. Beleza, já achava o ângulo de 60 graus. Do ponto de vista geral, você não tem que ter decorado os cossenos de todos os ângulos, até porque é impossível fazer isso, que são infinitos ângulos. Então você aplica aí, usa uma calculadora científica que já tem lá possivelmente uma série de Taylor já programada para lhe dar esse valorzinho bonitinho, tá? Então vamos usar aqui uma calculadora científica para achar esse valor. Então eu selecionei um aqui na internet, só para vocês verem, mas aí porque cada calculadora vai depender do comando. Nessa calculadora aqui, as funções principais estão aqui, seno, cosseno, tangente, e tem aqui a segunda função. Observe que tem um menos 1 aqui escrito em cima, que seria a segunda função, seriam as inversas, né? Quando eu clico aqui na segunda função, ela já me abre o que? Arco seno, seria o asseno, a cosseno, a tangente. Seria arco cosseno, arco seno, arco tangente. Seria a função inversa, né? Então, o que você vai fazer aqui? Tem uma coisa importante que é aqui de graus, né? E rádio de radiano. Então, você tem que saber se está usando grau ou radiano. Por exemplo, quem é que tem o cosseno igual a 1/2? Se eu quisesse achar isso. Então, se eu quero achar em graus, eu vou clicar aqui, arco cosseno de 0,5, tá? Arco cosseno de 0,5 nessa calculadora que eu coloquei aqui, né? E o resultado é 60 graus, perfeito? Mas se eu quero esse resultado em radianos, beleza? Então eu teria que fazer de novo aqui, colocando quem é que tem o arco cosseno igual a 0,5, mas em radiano. Aí ele vai me dar o resultado em radiano, ok? Bom, então, se a gente quer achar o resultado em graus, deixa aqui marcado em graus. E nesse caso eu quero achar o arco cosseno do valor que deu 0,8748, tá? Então, essa calculadora aqui eu peguei na internet, tem várias na internet também, ou você pode comprar uma também, não tem problema, tá? Aí não é tão caro e é bom ter uma em mão. O próprio celular, né, tem a calculadora científica, tem aplicativo de calculadora científica aí para quem tem um celular. Dá o Enter, e aí o resultado deu o quê?
esse ângulo é de aproximadamente 28,97 graus, ok? Ó. Então, vamos colocar aqui 28,98 graus, né? É o ângulo que nós acabamos de achar. Então, aproximadamente, θ é aproximadamente 28,98 graus. Então, ó, fizemos aqui no GeoGebra para você visualizar, ó, tá aqui os dois vetores, A e B, tá, ok? Jogamos as coordenadas certinho no GeoGebra, e esse ângulo aqui entre os dois vetores é o ângulo que nós encontramos aqui de aproximadamente 28,98 graus. E aí a gente pode encontrar esse ângulo, que a gente está vendo é que a gente pode encontrar esse ângulo de forma algébrica, né? Usando o produto interno e a norma entre esses vetores, tá ok? Então, aqui nós temos uma boa aplicação do produto interno, né? Com o produto interno eu consigo achar ângulo entre dois vetores. Ou seja, o que fica para a gente gravar nessa aula aqui, o cosseno do ângulo entre dois vetores, né? A e B, é o produto interno entre esses dois vetores dividido pela norma desses dois vetores multiplicados, tá certo? Esse ângulo θ, um ângulo entre 0 e π, ou entre 0 e 180 graus. Então, isso aqui você grava, né? Nas próximas aplicações a gente pode estar trabalhando também com esse ângulo. Então, nós vamos estar fazendo outras aulas também, em que a gente vai estar mostrando mais exemplos, falando, por exemplo, dos ângulos diretores, né? No R3, de projeções e tudo mais, e a gente já vai estar usando essa relação. Então, aqui, nessa aula, a primeira aplicação do produto interno, né? O produto interno ajuda a gente a encontrar o ângulo entre dois vetores.